guerra psicológica. Sabe como é que funciona? Como a mídia está manipulando a percepção do conflito no Brasil. A verdade é que eles não querem que você saiba, tá? Você já percebeu como dos tempos pra cá, a maneira como a mídia brasileira vem falando sobre Israel, Irã, e esse conflito mudou completamente? Porque o conflito já estava vindo se arrastando há bastante tempo. Agora passou a ser importante? As pessoas, os inocentes, passam a ter valor? O que está acontecendo? Antes era só uma notinha de rodapé. Uma notícia de 30 segundos. Ali, no meio do jornal. Agora, virou abertura do telejornal. Virou trend topic. Virou pauta diária. Mas a grande pergunta que ninguém está fazendo é: por que essa mudança repentina? Por que agora vocês começaram a se preocupar com o pessoal de lá? Porque de repente todo mundo está falando a mesma coisa? Por que a linguagem usada nas manchetes ficou mais agressiva, mais emocional, apelativa, mais carregada? Porque agora tudo virou ameaça à democracia, risco de atentado, terrorismo internacional chegando no Brasil, mas já não estava. A resposta é uma só, tá? Guerra psicológica. Sim. O que está acontecendo agora são aproveitadores do conflito. Nesse exato momento, é uma das maiores campanhas de manipulação midiática já feitas no Brasil nas últimas décadas. E o campo de batalha não são tanques, não são aviões, não são soldados. O campo de batalha é a sua mente, tá? Vamos direto ao que interessa, tá bom? Quando a gente fala de guerra, no caso a psicológica, estamos falando de uma estratégia muito antiga, usada por todos os grandes impérios da história. Roma fazia isso, sabia? Espalhando boatos nas cidades inimigas antes de invadir. Sabia disso? A Alemanha aperfeiçoou isso com a propaganda de guerra, usando em rádio, cinema e jornais. Os Estados Unidos usaram isso na Guerra Fria, com programas de TV, músicas e até filmes de Hollywood, que tinha, sim, mensagens subliminares anticomunistas. E hoje, o palco da guerra é a sua timeline, seu feed, os trend tops, as notificações de breaking news no celular. Quer um exemplo? Ajudou. Repara como toda vez que surge uma tensão entre Israel e Irã, o número de reportagens com tom de pânico, pum, aqui no Brasil aumenta. É como se um botão fosse apertado. De repente, todos os canais passam a se importar. Começa a mostrar especialistas dizendo a mesma coisa. Com as mesmas palavras-chave. Ameaça, segurança nacional, risco de terrorismo, Brasil em alerta. E aí vem a parte mais sutil, mas a mais poderosa. Enquanto eles te assustam com a ideia de uma guerra lá fora, eles começam a normalizar dentro da sua cabecinha que o Brasil precisa agir. Que a gente precisa escolher um lado. E talvez seja necessário, adivinha, aumentar o orçamento militar. Segura aí imposto, tá? Porque agora a gente precisa de mais dinheiro. Que talvez seja necessário aprovar lei, sabe de quê? De monitoramento de redes sociais, mas é para sua segurança. Que talvez, só talvez, seja aceitável abrir mão de algumas liberdades civis. Liberdades civis, tudo claro. Para sua segurança. E você, sem perceber, vai aceitando, tá bom? Porque o medo é o melhor anestésico social que existe. Entendeu? O que tem agora são um bando de aproveitadores da situação, do conflito lá, que é algo sério, para acelerar a agenda local. Agora vamos aprofundar ainda mais, tá? Essa manipulação midiática não é só brasileira não, viu? Isso é parte de uma campanha coordenada, orquestrada por agências de inteligência, consultoria de segurança e grandes conglomerados de mídia. Empresas que têm contratos bilionários com governos, com a indústria bélica, com fabricantes de tecnologia e de vigilância. Quer ouvir o nome? Raytheon, Lockheed Martin, Palantir Technologies. Todas são conexões diretas com governos que têm interesse em que o Brasil, sim, aqui, Brasil, entre nesse jogo geopolítico. E como eles fazem para manipular essa narrativa? Simples, gente. Achei. Eles têm acordos com agências de notícias internacionais, que, por sua vez, distribuem os mesmos textos com as mesmas palavras para jornais, rádios e TVs do mundo todo, incluindo o Brasil. Aí você liga a TV, abre o jornal, entra nas redes e acha que está recebendo várias opiniões diferentes. Mas, na verdade, está recebendo a mesma narrativa, só que com embalagens diferentes. Quer uma prova? Eu te dou. Pega notícias aí da CNN, a CNN Brasil, tá? Globo News e Band News e todas as reportagens sobre Israel e Irã nas últimas semanas. Anota as palavras que eles mais usam. Depois, compara com as matérias da Reuters, da Associação Press, da BBC. É tudo igual. A mesma estrutura, a mesma emoção, a mesma direção de pensamento. E sabe qual é a cereja do bolo? O uso de imagens de arquivo. Quantas vezes você viu imagens de guerra, explosões, tanques? Mas se reparar bem, são imagens antigas, de conflitos de anos atrás, só que eles exibem de novo, e de novo, e de novo. Criando na sua mente a sensação que o mundo está prestes a explodir. Adivinham o que isso gera? Estado de alerta contínuo, ansiedade coletiva, medo irracional. E o cérebro humano, quando exposto a esse tipo de estímulo por muito tempo, entra no modo de sobrevivência. Isso diminui a sua capacidade de questionar, faz você aceitar qualquer solução que venha de cima, sem pensar, sem refletir. E é aí que eles conseguem passar as agendas que realmente interessam. Quer exemplos de medidas que já estão sendo discutidas nos bastidores do Congresso Nacional? Bora lá. Se liga. Monitoramento em tempo real de todas as comunicações digitais em território brasileiro. Criação de um banco de dados centralizado com histórico de navegação de todos os usuários de internet no Brasil. Parcerias secretas com agências de inteligência estrangeira. Claro que é para prevenção de ameaças. E a desculpa é sempre a mesma. Guerra contra o terrorismo. Mas o que ninguém te conta é que o terrorismo pode significar qualquer coisa, dependendo do que está no poder, tá? Pode ser um ataque real, pode ser um tweet, pode ser um canal do YouTube, pode ser você. Quem vai falar o que é, o que não é?
E enquanto tudo isso acontece, a grande mídia segue cumprindo o seu papel. Vendendo medo, controlando o debate, escolhendo quem é o herói, quem é o vilão. E claro, preparando o terreno para que o Brasil, aos poucos, vai aceitando se alinhar ao lado que eles querem, tá bom? O lado que financia as guerras, que lucra com os conflitos e que nunca, nunca perde no final. Se você quiser, no próximo vídeo, eu posso trazer um levantamento completo, mostrando como grandes grupos da mídia brasileira, tá bom? Grupos de mídia brasileiros têm sim ligações diretas com investidores estrangeiros ligados à indústria bélica. Então comenta aqui. Quero o dossiê completo da mídia e a guerra psicológica no Brasil. Quero o dossiê completo da mídia e a guerra psicológica no Brasil. Deixa o like, compartilha com aquele amigo que ainda acha que a TV mostra a verdade. E claro, se inscreve aí no canal, porque aqui a gente vai continuar revelando o que eles não querem que você saiba, tá bom? Porque esse é o nosso nicho. Até a próxima.